texto. Aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou. Tem uma versão que eu busquei aqui que diz que Deus testou, tá bom? Deus testou Abraão, tá bem? Ou também tem algumas que Deus provou Abraão, tá bom? E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou, testou, provou a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Verso 2. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Ou direi, eu te mostrarei. Tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na tua presença. Fala conosco, ó Deus, de uma forma especial. Nós já sentimos a tua presença através dos louvores, sabemos que o Senhor está aqui. Tem pessoas, ó Pai, hoje sedentas, ó Deus, para continuar ouvindo a tua voz. Eu sei que o Senhor se move, ó Pai, através dos louvores. Eu sei que o Senhor se move pela tua palavra. Senhor, eu creio, Jesus, que nessa manhã é uma manhã especial. Nós não saímos, ó Deus, lá do norte para estar aqui somente para cumprir uma agenda ou pela ausência do bispo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu até aqui. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, Jesus. Eu digo, ó Pai, como Abraão, quando o Senhor falou com ele, e eu digo a mesma coisa, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor possa me usar de uma forma especial nessa manhã. Eu sei da responsabilidade da tua palavra, eu sei da responsabilidade das visões e revelações, e creio, Jesus, que o Senhor, Pai, antes de terminar essa reunião, nós seremos abençoados e todos sairão daqui, Deus, com a sua resposta. Assim nós oramos e abençoamos. Que o Senhor possa cercar este lugar com os teus anjos. Meu Deus, para que o inimigo não roube a semente da tua palavra, para que os teus filhos possam sair daqui hoje vencedores. Eu oro e os abençoo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar mais um aplauso para Jesus? Está tendo um acampamento do Chosen, né? É do Chosen, é? Encerra hoje, você vê que eles sentam aqui na frente, né? É eles, né? Que bom, que bom. E como eu disse, tem uma versão que diz que Deus testou Abraão. Deus provou. E Deus é um Deus que nos testa. Eu sirvo a Deus, estou tentando lembrar aqui quanto tempo já. Vai fazer 25 anos. 25 anos que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Fiz muitas escolhas boas, mas a melhor escolha que eu fiz foi ter um dia aceitado Jesus como meu Salvador. E quase há 25 anos atrás, quando eu fiz essa escolha, comecei a andar com Deus que eu não conhecia. Por não ter um berço cristão, não sabia quem era Deus. Sabia de uma existência de um Deus. E eu faço lembrança aqui agora, que eu já nem lembrava isso muitos anos atrás. Assim, que eu nem tinha nem minha primeira filha ainda. Eu lembro que um dia eu olhei para o céu sem conhecer Deus, eu não sabia, mas a gente sabe que existe um Deus. E eu disse a Deus, olhando para o céu, eu disse: Senhor, não conheço, não sei quem o Senhor é, mas eu preciso mudar de vida, eu preciso ter um encontro com o Senhor, sem entender nada. Falei com Ele um dia. E depois de alguns anos, eu tive o privilégio de me encontrar com o Senhor. Só que eu não conhecia Deus. Por exemplo, eu conheço o bispo há muitos anos. Eu conheço o bispo desde 2003. Por caminhar muitos anos com ele, eu o conheço. Eu só conheço pelo nome, não só conheço a casa onde ele morava, a mãe, o seu irmão, mas conheço quem é o bispo. Por exemplo, eu sei quem está mais próximo, eu sei quando ele não está bem. Por quê? Porque por muitos anos andar junto, a gente acaba conhecendo, vai sabendo quem é a pessoa. Então, quando começamos a andar com Deus, nós não conhecemos Deus. Deus já nos conhece, mas nós não
conhecemos a Deus. E é maravilhoso. Lembrando que talvez você ainda não começou a andar com Jesus, é algo poderoso, transformador. E eu tenho certeza que o seu final vai ser uma bênção. Andar com Deus é ter experiências diárias. É sair um dia e chorar, como foi o texto, o louvor de hoje. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem alegria. Essa é a vida com Deus. Vida com Deus é assim. Não é que eu estou dizendo que a vida com Deus é de altos e baixos. Nós temos que escolher uma medida andar com Deus. Não é que todos os dias eu tenho uma fé elevada. Só que eu fiz uma escolha, andar com Deus. Quem quer andar com Deus? Quem quer permanecer andando com Deus? Tem uma escolha, eu fiz uma escolha. E eu tenho certeza que eu vou falar aqui agora de altar. Esse ano eu completei 50 anos, eu tenho a certeza que eu vou dizer aqui, eu nunca me desviarei. Porque eu fiz uma escolha e sei quem anda, quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Só que lembrando que andar com Deus não é oscilar, o Deus não é o Deus que oscila, não está mudando de ideia, mas é um Deus que por um certo momento da nossa história, Ele vai nos testar. Existe um teste de Deus. Talvez você estudou e teve um dia da prova, né? Você estuda para um dia fazer o teste, para ser aprovado ou... Ninguém quer ser reprovado que nem fala, né? É para ser aprovado ou... É o teste. É o teste. É o teste de Deus. Deus nos testa. E às vezes nós pensamos que Deus nos testando é para quê? Para que Deus nos testa? Às vezes nós pensamos. Pensamos que Deus nos testa porque não nos ama. Pelo contrário, Deus nos ama. Deus já conhecia Abraão? Sim ou não? A história de Abraão aqui já tinha passado muitos anos e Deus já tinha testado ele muito. Como, pastor? Deus o chamou e disse que faria dele um grande homem, o pai da fé. Ele não seria um simples homem. Ele seria o pai da fé. Entenda que a Bíblia tem alguns pais, e por exemplo, se eu minto, eu escolho a minha paternidade, porque o pai da mentira é... Aí eu não queria ser o pai da mentira, porque o pai da mentira é o... Aí Deus disse assim, eu quero levantar um homem, e esse homem chama-se Abraão, e por querer dar uma paternidade a ele, fazer que ele seja o pai de algo tão poderoso, eu vou ter que testá-lo. Entenda algo aqui, aquilo que Deus te entregou, Ele vai te testar. E não é testar para te arrancar, ou te reprovar, não, é para você criar habilidade naquilo que Ele quer te entregar. Quem está aqui, diga amém. Eu tive uma pastora que ela nos testava conduzindo o carro. É simples, né? Você quer conhecer uma pessoa? Eu aprendi isso com ela. Você quer conhecer alguém? É só andar com ela e ver como ela conduz. Se ela é imprudente naquilo que ela faz, a vida dela não é só na condução da direção do carro, mas ela é imprudente em outras áreas. E essa pastora, ela nos testava assim. E ela tinha um problema no coração. Então ela tinha que ser bem cuidadoso para andar com ela. Ela tinha um marca-passo que ela andava mais de 20 anos com esse marca-passo. Então, para andar conduzindo com ela, tinha que ter uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Quando um dia ela me colocou para conduzir, eu senti o peso da responsabilidade para conduzir para ela. E quando eu conduzi, da forma que eu conduzi, levei ela um dia, 2 dias. Sabe o que ela fez? Ela disse, agora você passou num teste. E eu não sabia que eu estava sendo testado. Não sabia, ainda bem. Ela falou, você passou num teste. A partir de hoje, semana que vem, na semana próxima, você vai começar a levar os meus netos para a escola. Eu vou levar criança para a escola. Não são os meus filhos. É o filho de alguém. É os netos dela. Então ela me trouxe uma responsabilidade, me testando numa direção. Diga assim, o teste é algo bom. E tem pessoas aqui que estão sendo testadas.
testadas. E o texto que diz aqui hoje, que Deus testa Abraão e faz-lhe um pedido. E qual foi o pedido? Fácil de atender? Se fosse fácil, não era teste, né? Se fosse fácil, irmã Vilma, para fazer, Deus não pedia. Não, não foi fácil. Deus faz um pedido para ele, diz para ele assim, ó, pegue o seu único filho, o filho que você ama, leve até um monte, eu vou te mostrar o lugar lá quando você chegar, e você vai sacrificar ele para mim. Quem deu este filho a Abraão? Quem foi que deu para ele? Não, quem deu para ele? Deus. Um dia Jó disse para sua mulher, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abraão, olha o verso 3. Põe o verso 3, por favor, aqui. Ele ouve a voz de Deus. Quem está ouvindo Deus aqui nessa manhã? Diga para o seu irmão, não fique com medo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os seus 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia. É fácil ir? Não. Claro que, irmão, é fácil ir? Claro que não. Ele está indo sacrificar o seu filho, foi Deus que o entregou e Deus pede de volta a ele. Deus o entregou e agora Deus está dizendo assim, olha Abraão, agora eu quero que você leve ele e sacrifique ele. Sabe quantos dias que ele vai ficar andando? 3 dias. Você acha que esses 3 dias foi um percurso agradável? Não. O percurso que ele vai agora, do lugar que ele sai até o lugar que ele vai ter que sacrificar, são 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Não será fácil. Porque o percurso que ele vai ter que ir, não é o como ele saiu quando Deus falou com ele. Não é o mesmo. Lá no capítulo 12, Deus falou para ele, saia. Ele saiu, sim ou não? Saia, vai peregrinar, eu vou te mostrar um lugar, vou te abençoar, vou te prosperar, vou te dar filho. Deus falar com você agora, e você saiu de algum lugar, quem saiu de algum lugar, diga amém. Tem povo da terra, né? Mas saiu de algum lugar, seja de um continente africano, seja dos brasileiros, não importa. Sair com essas palavras é uma coisa, né? Sair com essas palavras, olha, eu serei contigo. Se alguém se levantar contra você, pode deixar comigo que eu resolvo. Vou te prosperar. Você, olha, depois Deus falou assim, depois chamou ele, olha para o céu, conta as estrelas. Tudo isso são promessas de Deus. Sair com essas promessas é fácil? Sim. Mesmo Deus falando para ele, ó, você tem que abandonar tudo, mas eu tenho algo maior para você. Deus fez, sim, passado muitos anos, Deus deu um filho a Isaque, esse Isaque agora é um jovenzinho, e Deus agora resolve testar Abraão. Agora, a saída dele não é fácil. Porque saímos com uma promessa de recebermos é uma coisa. Agora, quando saímos com uma palavra que Deus vai nos tirar é outra. Aí é mais difícil. Quem está aqui? Sair com uma palavra de Deus, que Ele vai nos abençoar é uma coisa. Agora, sair com uma palavra dizendo Deus assim, eu vou tirar o que você tem. Imagine Deus agora, estou aqui imaginando, não é que Deus um dia acordou porque nem dorme, mas no dia que Deus vai falar assim, hoje eu resolvi testar alguém e vou escolher essa pessoa. Não, tudo está no controle de Deus, tudo. Você está aqui nessa manhã porque Deus te trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje. E não é uma palavra para você entristecer, não, de forma alguma, porque o Deus que te trouxe continua falando com você. E Ele vai pedir algo agora que vai tirar. Receber é bom, mas tirar algo de nós não é fácil. Já foi tirado algumas coisas da minha vida que não foi fácil de administrar, mas foi necessário. Deus pede a Abraão, sacrifique seu filho, ele vai sair da onde está. Não é a mesma coisa, como eu disse há anos atrás, que ele sai com uma palavra de promessa. Agora ele sai com uma palavra de entrega. Ele tem que entregar algo, e algo que ele amava.
algo que estava no coração dele, é o filho dele. Não estou falando de outra coisa, senão do filho dele. Vai ele nos 3 dias caminhando. Imagina, agora temos que imaginar, Ana, porque ele está andando e vendo o filho dele. Imaginando. Daqui a pouco não vejo mais. Ele está andando, porque a gente vê o texto, vai andando rapidinho, né? Para nós é rápido. Mas ele está vendo o seu filho e sabe que Deus o pediu, e ele está obedecendo a Deus. Entenda algo aqui. Entenda isso, porque você tem que guardar para a sua vida. Obedecer não é fácil. Não. Porque muitas vezes nós vamos obedecer a Deus sem entender o que Deus quer. Quem está aqui de manhã? Quem está aqui nessa manhã, diga amém. Muitas vezes nós vamos fazer algo, mas não vamos compreender no início o porquê Deus nos pediu isso. Qual é o propósito de Deus nisso? Por que Deus quer nos provar? Por quê? Qual é a necessidade de Deus nos provar? Deus quer nos provar. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 8, se puder pode colocar, 8:2. Não estou com pressa, também não vou demorar, e não estou cansado também, fica tranquilo. Você está falando devagarzinho que está cansado. Não estou cansado não, agora não. Se eu começar a falar, eu não tenho mais, perco a canseira. O povo está no deserto, sim ou não? Sim, estão no deserto. Deus nos guiou no deserto, esses 40 anos, para humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber o que estava no... se guardarias ou não os mandamentos de Deus, a ordem e a obediência de Deus. Deus permite um deserto para nos testar. Você quer conhecer alguém? É fácil conhecer alguém. Enquanto está tudo bem, é fácil estarem perto da gente, sim ou não? Você conhece os seus amigos quando? No momento de provação. Sim ou não? Talvez isso aconteça comigo, né? Estão pregando para mim somente. Isso aqui é para mim. Mas nós conhecemos as pessoas. O deserto, ele só revela quem somos. O teste de Deus só vai revelar quem... Deus só quer revelar quem você é. Ele quer tornar você uma pessoa melhor. Ele quer que você seja uma pessoa qualificada para receber o que Ele tem para a sua vida. Eu tenho certeza que nessa manhã eu estou falando com pessoas que Deus tem algo tão grande, tão poderoso, mas é preciso você passar por esse teste. É preciso. É fácil fazer um test drive num carro. É fácil. Mas quero ver quando você tem que andar e o carro quebrar. Entenda que Deus está aqui dizendo: Abraão, vai, entregue. Que eu quero conhecer o que está no seu coração. Porque Deus sonda os corações. Quem está aqui nessa manhã, diga amém. Mas precisamos discernir isso, porque muitas pessoas, elas falham nesse momento do teste. Elas são reprovadas antes de qualquer coisa. Elas desistem antes de começar o teste. Por exemplo simples. Como discernir, pastor, que é Deus, é o diabo ou são consequências das minhas decisões? É simples. Você também é inteligente e você sabe que tem coisas que você está vivendo por decisões erradas que você tomou lá atrás. Então são consequências. Aí desertos para alguns aqui podem ser consequências de decisões, erros cometidos. Todos nós erramos. Todos nós, irmão, um dia vamos errar. Às vezes tem gente que erra mais e erra menos, mas um dia nós vamos errar. Vamos falhar. E com isso traz o que em nossas vidas? Consequências. É simples. Tem desertos que não são testes de Deus. Tem situações apertadas que você está vivendo, não é Deus que está colocando a mão, é simplesmente uma colheita da sua semente. Quem está aqui nessa manhã? É uma consequência das minhas decisões e ações erradas. Então, aquilo que eu escolhi errado, decidi errado, vai voltar para a minha vida. Queira você ou não. Queira você ou não. Seja com palavras, seja com atitudes,
vai um dia voltar para você. Mas quem está aqui nessa manhã, diga amém. Mas também tem o inimigo? Tem, claro que tem. Você acha que o inimigo não é o nosso maior inimigo? Lógico que sim. Lógico que sim. Ele é o nosso inimigo. E o diabo levanta-se contra nós. Para quê, pastor? Para nos destruir. Ele vem matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Então ele é o nosso inimigo. Entendemos também, quando o inimigo entra e tenta entrar na nossa vida, mas nós resistimos o diabo na fé e ele... Pronto, a gente sabe disso. Então entendemos quando é... A gente sabe quando é o que nós fizemos de errado e quando é o diabo. Mas muitas pessoas não conseguem discernir quando é Deus testando. Porque ela vai achar que é o diabo e muitas vezes sempre está nas costas dele mesmo. Sempre o maior culpado é ele. E às vezes nós fugimos até das nossas atitudes, mas não, falamos é o diabo. E nem muitas vezes é. Deus está nos testando para algo maior. Você precisa passar de nível. Eu vou usar o tema do bispo. Você precisa subir de nível. Você precisa sair dessa situação que você se encontra para ser uma pessoa que vai ser aprovada para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo poderoso com a sua casa. Deus tem algo poderoso com o seu ministério. Deus tem algo poderoso com a sua empresa. Deus quer fazer algo tão tremendo, mas você precisa vencer todas essas situações. É preciso. É necessário. E nós queremos, não queremos. E o homem podia dizer, não, Senhor, vou não. Ele levantou-se na mesma hora, na madrugada, pegou seu filho e levou. Lembrando, é fácil? Claro que não. Não é fácil, Stephanie, mas é necessário. O meu passo de fé vai fazer que Deus falou, o Deus que falou comigo lá, Deus já falou com você. O Deus que falou conosco, que é Ele que está nos testando, é o mesmo Deus que vai estar nos esperando no lugar que Ele indicou. Deus te indicou um lugar. O que mais nós encontramos é pessoa querendo recuar. Elas querem, desejam de Nath recuar. Por quê? O caminho não é fácil. É fácil o caminho? É tortuoso, é difícil, não é fácil. Mas a garantia é que Deus está nos esperando lá. Lá onde, pastor? Lá onde Ele mandou você ir sacrificar. Tem muitas pessoas que ouvem Deus, é bom de ouvir Deus para sair, mas não conseguem continuar na caminhada até a chegada, até o local indicado pelo próprio Deus. O Deus que nós servimos está aqui nessa manhã. E eu sei que Ele está aqui nessa manhã. O Deus que nós servimos está aqui nessa manhã. Só está te esperando no lugar indicado. Ele já te deu o endereço, já te deu a morada. Ele disse, vou te mostrar. Pode ficar tranquilo, estou te esperando lá. Mas é para sacrificar. Ele está entendendo que vai ter que sacrificar. Nós entendemos a história final, mas até entender a história final, você sabe? Imagine se nós tivéssemos o poder. E eu sei que algumas coisas Deus nos dá, mas imagine se nós tivéssemos, soubéssemos na totalidade o que Deus ia fazer lá na frente. Ele traz uma palavra, porque a fé é a certeza. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer. Mas a coisa que eu não vejo, seria muito mais fácil se eu soubesse o final da história. Sim ou não? Mas o que é fé, pastor? Fé é a certeza que mesmo que Deus disse algo agora, depois pode mudar. Mesmo que eu passe por uma situação difícil agora, é como nós conhecemos tantos os textos bíblicos e entendemos. E cantamos hoje. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o seu fruto, eu vou me alegrar, porque eu sei quem está comigo. Entenda que nós temos que entender, que nós temos que compreender e discernir agora. Se nós estamos passando por um teste de Deus, é porque Deus tem algo maior para fazer em nossa história.
Nós temos que entender que se Deus está fazendo algo, nos testando agora, é porque Ele quer nos credenciar. Ele está aqui nessa manhã, Ele quer nos credenciar para algo poderoso e maior. E nessa manhã eu creio que tem pessoas que vão chegar até o fim. Quem vai chegar até o fim, diga glória a Deus. Quem vai chegar até o fim, diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus, você que vai chegar até o fim. Diga assim: eu preciso entender Deus. Precisamos entender Deus. A Luísa brigando esses dias, os dois. Briga lá, briga. Não sabia que era assim. Sentamos os dois nas cadeiras. Falei, bateu, não está dando não. Senta na cadeira. Fica os dois aí sentados. E ela queria descer toda hora. Eu descia e colocava, descia e colocava. Até que ela entendeu que tinha que ficar. Mas quando ela entendeu que tinha que ficar, doeu para ela, hein? Você não vai descer daí. Até nós mandarmos você descer daí. Para quem é agitado, bateu, ficou mais de boa. Para quem é agitado, porque eu estou falando para pessoas que são mais agitadas. Ficar sentado na cadeira e esperando a ordem do pai dizer, desce, não é fácil. Minutos pode representar horas para alguns ansiosos. E Deus está dizendo assim, é só 3 dias. Mas são 3 dias difíceis, sim. Mas vai chegar a hora que o pai vai dizer, desce da cadeira. Não repete mais isso. Então entenda que quando Abraão, é difícil sair, sim ou não? Mas, irmão, tão difícil é sair, permanecer no caminho, mas é quando chegar lá também não é nada fácil. Continua o texto, verso 4. Volta lá, é isso. Obrigado. Ele viu o quê? Vamos lá, ele viu o quê? Que lugar é esse? De passeio? Um parque? Ele vai levar o filho dele para passear? Mas vai para? Ele vai ver o lugar que Deus direcionou para ele sacrificar o seu filho. Uma coisa é eu contemplar uma terra que mana leite e mel. Outra coisa é eu contemplar uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, sabendo que eu vou ter que entrar lá. Aí é mais difícil. Aí eu penso assim, melhor dobrar, né? Uma coisa é eu saber disso. Outra coisa é eu contemplar e ver a situação que não é nada fácil. É agradável você ver um lugar que você vai ter que sacrificar o seu filho? Claro que não. Claro que não é confortável para ninguém ter que sacrificar algo que Deus pediu. Mas é necessário. Grave essa palavra. É necessário. Tem coisas na nossa vida que são... Você está com medo de falar, eu acho. Tem coisa que na nossa vida é necessário. Obrigado. Ele viu o quê? O lugar que ele tem que sacrificar. Chegou. Diga assim, ele chegou. Não é fácil sair. Não é fácil andar até o local. Agora o pior é chegar o momento de assinar o papel. Tem famílias aqui que me ouvem que estão prestes a assinar um documento que não queriam assinar. Tem pessoas que estão prestes a pensar assim, vou perder aquilo que eu tinha. Tem pessoas que me ouvem e dizem, pastor, já sei, é amanhã, não tenho o que fazer. Tem pessoas que estão preocupadas com tantas coisas, porque agora elas conseguem ver e saber que tudo aquilo que Deus falou é real. Está acontecendo, está próximo. Eu vou ter que fazer, não tenho o que fazer. Cheguei até aqui. Quem chegou até aqui hoje? Chegamos até aqui, não tem o que fazer. Verso 5. Só você que está acordado, diga amém. Tem um que estava dormindo que eu não falou amém, que eu vi. Tá bem, tá bom. Não, eu vi, não, eu olhei, não amém, eu olhei os olhos fechados, concentrados. É eu? Está revelado, Deus está me revelando. Então disse os seus servos, ele não foi sozinho. Ele foi com mais 2 servos, amém?
Acho que era 2, mas vamos lá. É mais do que 1. Acho que era 2 mesmo. Eu e o rapaz iremos. Só vão subir quantos lá para o lugar de sacrifício? Porque até o percurso, quem estava indo com ele, estava simplesmente auxiliando ele, ajudando ele. Mas os restantes dos últimos passos de Abraão, será só ele e o seu sacrifício. Rapaz, iremos até lá. E havendo adorado a Deus, e ele fala aqui no plural, nós. Agora você acha que ele fala por fé? Por fé. Foi por fé. Ele continua caminhando, mas no caminho ele continua tendo o quê? Chegou o dia, mas chegou nesse dia, ele continua tendo. Ele andou 3 dias, não foi fácil, foi cansativo. Saiu da sua casa, olhando para o seu filho e pensando, vai ser o fim. Mas quando chegou no dia, ele continuou tendo. Porque o problema não é sairmos com fé, mas é chegarmos até o fim com a mesma fé e convicção que o Deus que nos escolheu vai continuar a boa obra. Entenda em nome de Jesus, o Deus que nós servimos é um Deus que vai nos acrescentar, vai nos entregar, vai nos dar autoridade sobre o assunto, e você vai ser especialista, um homem e uma mulher de fé. Porque o fé falar, irmão, não é prático. E ele está aqui nessa manhã. Porque falar somente não. Chegou o dia que eu vou ter que exercer a minha. E aí, como vamos fazer? Como vamos agir? Quantas palavras você já recebeu de Deus? Mas agora é a hora de você executar a sua fé. Você vem aos domingos, vem à quinta-feira, vem à terça-feira, domingo de manhã, domingo à tarde. Você ouve palavras de fé. Mas agora, chegou a hora de você praticar aquilo que Deus tem falado contigo. E o Deus que quer nos levantar está aqui nessa manhã. O Deus que quer conhecer os nossos corações está aqui nessa manhã. O Deus que nós servimos não é um Deus que quer nos abater para somente ver nós lá no chão arrastando. Não. O Deus que quer nos abater para que nós possamos entender que o mesmo Deus que nos leva ao deserto é o mesmo Deus que nos levará ao monte. Ele está aqui nessa manhã. Pastor, ele chegou. Diga assim: eu cheguei. Porque chegar é o limite, irmão. Chegar é o limite. E eu sei que estou falando com pessoas hoje que estão como? No limite. Quem está aqui? Tem pessoas que estão no limite da minha fé, pastor. Mas ele diz assim, ó: nós voltaremos. Eu vou, mas não volto sozinho. Eu vou para assinar, mas não vai precisar de assinar esse documento. Eu vou, mas não vai precisar. Fica tranquilo. Nós conhecemos o final. Mas se conhecemos o final, pastor, então por que isso é pregado? Porque tem pessoas que ainda não chegaram no final. Porque toda a história bíblica, nós temos que olhar para ela e pensarmos. Ela é um exemplo para mim praticar. As histórias bíblicas, não todas, mas alguns são exemplos para mim não fazer. E essa é um exemplo para mim continuar. Quem vai continuar? É um exemplo para mim continuar, dar continuidade. Deus falou comigo e eu vou fazer e eu vou obedecer. Vamos lá, verso 6. Só você que está aqui nessa manhã. Tem 2 nessa manhã. Então tá bom. Obrigado. Já não estou sozinho. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele entendia de sacrifício, ele entendeu assim: ó, isso aqui está incompleto. Nem sabendo que ele era o sacrifício. Isso aqui está incompleto, pai. Nós estamos com tudo aqui preparado, mas está faltando um animal. Ele faz a pergunta para Abraão, seu pai. E como será a resposta de Abraão?
Como nós vamos dar resposta a algo que, humanamente dizendo, não tem? Ah, não, você não está aqui não. Algo que não tem resposta. Como vamos responder a algo que não temos a resposta? Nós temos a fé, mas lembrando que a fé é a certeza, então ela torna-se resposta. Se a fé é a certeza, ela torna em meu coração, mesmo não vendo, ela continua sendo a resposta de Deus. Aí nós buscamos muito em Deus o que? É só você ter fé que você vai ter a certeza, e a certeza é a resposta que você precisa. A certeza é a resposta que você precisa nessa caminhada. Não é fácil, mas você precisa ter a fé. E essa fé é a certeza, eu vou chegar até o fim, Deus tem algo para fazer. Tem resposta? Tem, verso 8. Deus Ele está dizendo assim: filho, eu sei que é você, no coração, mas eu tenho a fé, a certeza, que chegar na hora, Deus vai prover. Eu sei que Ele está aqui nessa manhã, e a certeza é que Jesus está provendo coisas para homens e mulheres aqui nessa manhã. A certeza é que você chegou com fé aqui e convicção: Senhor, hoje é o dia que eu tenho a minha resposta. E a sua certeza já lhe trouxe a resposta. O Deus que você ainda não viu, Ele só traz a convicção ao seu coração. Pode ter certeza que Deus proverá. Apode Jesus, apode Ele, que Ele merece. Mas diga assim: não é fácil, mas não é impossível também. Vamos lá, continuar, quem está aqui? Verso 9. Chegaram aonde? Que Deus havia dito: vai aqui, esse é o lugar. Abraão, aqui. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Pastor, então olha como Deus faz. Isso aqui é minha crença, por favor, tá bom? Ó, vamos montar o altar, lenha, fazer tudo preparado. Eu acredito que Abraão começou a olhar, cadê? Mas continua fazendo. Ele falou, eu tenho certeza aqui no meu coração. A certeza do meu coração é que Ele vai fazer. Estou preparando, não é fácil preparar um altar, não é assim. Preparou. Só faltou o quê? O sacrifício, o cordeiro. Ele olha, procura, dá uma olhadinha, não vê nada. Ele pensa o quê? O que Deus falou comigo, continuarei fazendo. Porque tem pessoas que param aqui, ou param muito antes, tem gente que nem sai. Mas tem gente que está muito prestes, muito próximo, um fiozinho para receber. Desiste ali. Todo o trabalho é em vão. No coração, Senhor, não estou vendo, mas vou continuar fazendo. Senhor, não estou conseguindo, não estou observei, olhei para o campo aqui, dei uma olhadinha ali, não vi nenhum barulho de animal, nem nada, mas vou continuar fazendo o que o Senhor falou comigo. Minha crença. Vou ter que fazer. Pega o seu filho, amarra. Meu irmão, está pensando em algo? Amarra o seu filho, dá uma olhadinha e diz: se Deus quiser assim, assim será. Acredito eu, a Bíblia não diz. Mas Abraão não vai oscilar. Talvez uma certeza que vai ficar triste, lógico. É um filho. Mas ele não vai oscilar em sua fé. Ele está prestes a receber de Deus o diploma do pai da fé. Irmão, escute, eu tenho uma palavra assim para deixar essa aqui para você não esquecer. Está prestes para você receber o diploma de Deus. O currículo é conquistado na caminhada, você vai sendo acrescentado no currículo da sua fé.
Mas o que Deus está dizendo para mim é que está chegando a hora de ser entregue o diploma de vencedor. Aleluia. Eu não estou brincando não de palavra. Eu não vim fazer somente para te emocionar, não. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Está prestes de você receber a aprovação de Deus. Aleluia. Pastor, eu estou procurando a aprovação de homens. Eu estou procurando a aprovação da minha família. Eu estou procurando a aprovação da sociedade. Mas o Deus dos céus está aqui nessa manhã. E Ele está dizendo: você está prestes a receber a aprovação de Deus. Aleluia. Nesse teste você foi aprovado. Nesse teste Deus vai te levantar. Nesse teste as portas se abrirão. Aleluia. Nesse teste você vai ver a sua família servindo ao Senhor. Aramanchorremácia. É nesse teste que você conhece. É nesse teste que você não pode perder, porque tem uma vitória tão grande, um presente de Deus para a sua casa, que você nem tem no seu melhor sonho, naquilo que você mais desejou. É muito mais do que Deus quer fazer. O seu nome vai ser citado na lista de heróis da fé. Você vai ser conhecido pela mulher e pelo homem que venceu lutas, que alguém olhou e disse: não vai dar conta, não voltará junto, não tem mais jeito, é o fim. Mas Deus está dizendo: você está sendo aprovado, eu vou entregar algo nas suas mãos. Levante a mão em nome de Jesus. Deus entregará algo nas suas mãos. Vai até o fim, persevere até o fim, para conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Está ali? Meu Deus, Senhor, não é? Então vai até o fim. Vamos lá, Senhor. Aquilo que eu comecei eu não vou parar. Aquilo que eu iniciei, eu ouvi a tua voz, Senhor. Foi claro, audível, Senhor. Eu não tenho dúvida, foi o Senhor que o mandou. Então faça, porque Ele proverá. O teste de Deus. Vamos ver o versículo lá? Pastor, mas terminou assim? Deixa o verso 9 mesmo. Vai terminar aqui? Não. Entenda que com Deus, pastor Alan, não tem final infeliz. Com Deus não. Tudo que Deus me mandou fazer e eu obedeci, o meu final foi bom. Tudo aquilo que eu desobedeci foi mal. Tudo aquilo que eu provoquei foi horrível. Foi cantado hoje também, por isso que eu quis pregar essa mensagem. Os discípulos estão no barco e existe uma ordem de Deus. O que Deus mandou eles fazerem? Entre no barco e atravesse. Eu vou ficar aqui. O que acontece no meio? Deus só queria conhecer a fé daqueles homens. Esses homens ficam desesperados, vão morrer, é nosso fim. Jesus vem andando sobre as águas. O Deus que está conosco é um Deus que está nos testando. E depois, resumidamente, tirando Pedro, né, deixa o Pedro para lá, vamos entrar para um barco já direto. Jesus entra no barco e diz: gente, pouca fé que vocês têm. Vocês podiam ter resolvido tudo isso. Nem precisava ter vindo. É só vocês dar ordem que vai cessar. Ao teste de Deus. Então nós queremos fugir, mas você vai vencer. Você vai vencer. Você está sem força até de acreditar. Você vai vencer. Verso 10. Se coloque em pé comigo. Filho, sacrifício, concretização. Precisava do cutelo para sacrificar o seu filho. Quem já ouviu Deus aqui? Quem já ouviu Deus? Não, só você que ouviu Deus. Como Deus fala, pastor? Como? Como é que Deus fala? Pela sua palavra. Não é errado você pegar assim, Senhor, fala comigo. Às vezes sai umas coisas assim, né? A cronologia, não, Senhor, não é essa. Teve sonhos com Deus, revelações,
profetas que Deus usou. Isso é Deus falando. Já ouvi ele falando mesmo. Já ouvi voz, mas não é a vozes, é a voz de Deus. Pastor, mas eu já ouvi Deus. Eu continuo ouvindo a Ele. E o importante de uma caminhada cristã não é só ouvi-lo, mas é continuar ouvindo a Ele. Porque muitas pessoas começam até bem, sim ou não? Ou só acontece lá na feira? Tem muitas pessoas que começam até bem. Meu Deus, começam a uma maravilha. Andam um percurso e vai. Começam até bem, mas chega lá na frente e deixa de ouvir Deus. Sei lá, o povo fica surdo. Não ouve mais Deus. Deus está falando com ele não ouve mais. Então, não é só ouvi-lo, é continuar ouvindo a Ele. Eu vou encerrar aqui, mas já vou ler esse texto aqui já. Um dia Deus falou comigo, saia e vai a certo lugar. Deus falou comigo. Num momento eu saí. Deus falou para mim, sair. Vai lá, sai que eu vou te levar num lugar. Eu saí. Não foi difícil sair. Vai eu, tinha uma Bíblia menor assim que essa. Pus assim de dia, onde eu morava. Vamos lá, vamos sair. Deus falou para mim, vai em certo bairro. Eu fui. Até chegar num certo bairro foi tranquilo. Assim, mais ou menos, mas foi. Chegou um momento que eu pensei assim, será que eu estou ouvindo certo ou estou tendo imaginações, alucinações, imaginações? Aí quando eu cheguei no bairro, estou andando, Deus falou para mim, vira à direita. Eu falei, então tá, tem que ficar mais atento, né? Aí eu virei, e foi indo. Deus falou, quero te levar a um lugar. Só que eu não sabia onde era. Me deu o bairro e fui andando, a pé. Não tinha nem carro nessa altura, a pé. Muitos anos atrás, no começo da minha conversão. Quando eu cheguei próximo do lugar, Deus falou para mim assim, virou aqui, virei, foi virando, chegando, cheguei no lugar. Quando eu chego numa esquina, num bairro, esse bairro, Deus falou para mim, está vendo aquela casa? Eu falei, estou falando eu sozinho, Deus na rua, de tarde, no sol daquele. Ouvi Deus na madrugada, assim, sozinho, agora de solzão, assim, meu Deus, sei lá o que é isso. Deus falou, está vendo aquela casa ali? Eu falei, estou vendo, Senhor. Ele falou, vai lá, bate naquela casa, entra lá, bate lá e fala que eu te mandei ir. Eu falei, aí não, né, Senhor? Aí não, né? Eu vim até aqui é uma coisa, mas ir lá na casa da pessoa bater, aí não, né? Aí eu fiz isso aqui, ó, diante de Deus. Vamos supor que a casa é vocês aqui. Eu passei e fiquei olhando. Eu falei, pode ir. Eu falei, Deus, não, eu vou fazer falar o quê? Deus falou, não fala nada, só fala que eu mandei você vir aqui. Eu passei de novo, falei, não, acho que não é verdade isso. Aí eu pensei comigo, pensei assim, Diego, eu vou lá, ninguém me conhece. Se for uma coisa da minha cabeça, eu volto para trás e vou embora. Com vergonha eu fiz isso aqui, ó. Não tinha nem muro a casa, eu lembro até hoje, recordo até hoje. Fiz assim. E aí já não tinha mais volta. Eu não tinha mais volta. Há 20 e tal anos atrás. Não tinha mais volta. Sai uma senhora. Ela abriu a porta e ela disse, oi. Eu falei, e agora? Qual é a continuidade do nosso assunto? Eu falei, eu queria falar um negócio com a senhora aqui. Ela veio. E quando ela vem, eu disse assim, eu não sabia, é difícil começar uma conversa que você mesmo não entende. Eu falei assim, olha, eu respirei, eu nem lembro a cara, se tivesse podido ter uma câmera essa hora para filmar a nossa cara como a gente está fazendo. Eu falei assim, olha senhora, não sei se a senhora acredita, mas Deus mandou vir aqui. Fazer o que eu não sei, mas eu vim. Ele só falou até aqui. O assunto era só eu chegar na sua casa e falar que eu vim aqui. Aí ela falou, entra aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu entrei, né? A senhora. Então a senhora, bem senhora já. Entrei. Eu vou, senta aqui. Eu vou te explicar o porquê que Deus mandou você vir aqui. Aí eu aí a fé levantou, né? Deus me usa. Deus me usa. Agora eu falei, ó, Deus me usa, irmão. Você nem sabe.
Ela falou: você não sabe, mas há uma semana. E o prazo dessa semana que eu dei para Deus foi hoje. E eu disse a Deus: Deus, e eu especifiquei ao Senhor. Ela disse para mim: há uma semana eu oro e digo: Senhor, eu quero um sinal. Se o Senhor quer salvar o meu filho, mas o sinal que eu quero que o Senhor traga é uma pessoa que não tem experiência alguma contigo, e que vem à minha porta dizendo: Deus mandou eu aqui. Sabe por que você está aqui? Ainda jovem, era jovem. Sabe por que você estava aqui, jovem? Porque você é uma resposta da minha oração. Aí, irmão. Aí eu falei: é eu mesmo. Comigo que eu já sei como funciona isso. O que aconteceu comigo? Edificou a fé da mulher? Sim ou não? Depois de alguns anos, esse jovem, filho dela, estava desviado, tornou-se pastor do nosso ministério lá no Brasil. Edificou a minha vida? Lógico, eu conto até hoje. 20 e tal anos atrás aconteceu isso. Mas por que aconteceu isso? Porque eu resolvi acreditar até o fim. Mesmo chegando com vergonha, mas cheguei lá. Como você vai chegar, pastor? Põe lá o texto para nós terminarmos. Só você que está aqui, diga amém. Estendeu a mão para fazer o quê? Sacrificar o seu filho. Verso 11. O segredo é esse: mas o céu lhe bradou, o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu a Deus. Entenda, o mesmo homem que um dia ouviu há 3 dias atrás, há uns dias atrás, Deus dizendo vá, é o mesmo homem que continua ouvindo Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. O Deus que nós servimos continuará falando contigo. O bom é ouvir Deus, mas o melhor é continuar ouvindo Ele. Tem uma resposta para você hoje. Verso número 12. Vamos louvar? Vamos, não vai, né? Eu vou estragar. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu filho, o teu único filho. Ele disse: agora eu sei, Abraão, que você teme a mim. Escute. Enquanto eles foram louvarem, você está passando por um momento difícil na sua vida, e esse momento está trazendo aflição na sua alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: vai até o fim, Deus proverá. Vem um cordeiro, verso 13. Lógico, o Deus que fala é o mesmo Deus que continua falando. Tendo Abraão erguido os olhos, ele olhou, não viu nada, mas agora ele vê. Ele procurou e não viu, mas agora ele vê o animal preparado no lugar do seu filho Isaac. Fique tranquilo, você não vai precisar sacrificar, mas é preciso você passar pelo teste. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Louve, louve, louve. Fala com ele, fala com ele. Eu posso até